dia de Mustangão. Aqui é um 2014 V8, aquele GT 5.0 animal, né? O carro é um ícone. Esse, para ajudar, é conversível, um shape muito bonito. Vou mostrar tudo para vocês. Eu tive a sorte desse carro fazer parte da minha família enquanto eu estava grávida. Meu marido foi buscar meus filhos no hospital com esse carro, eles saíram de lá assim, então a Isadora e o Lucas tiveram a oportunidade de andar com um V8 logo que saíram pro mundo, né? E esse é um vídeo especial porque a gente vai registrar esse momento, registrar para vocês o carro, mostrar um pouquinho, né, dessa belezura desse muscle car e também deixar aqui marcado, registrado para o futuro, daqui 30, 40, 50 anos, meus filhos possam ver que eles tiveram essa experiência com os pais e foi muito incrível. Então é um carro que a gente ama muito, é um carro que faz parte da nossa vida e eu vou dividir com vocês. V8 5.0 GT, né? Esse carro tem 426 cavalos, conversível. Ele tem uma combinação muito bonita de branco com essa faixa preta, né? A faixa preta, ela segue desde o capô até a traseira aqui do carro. Então eu vou mostrar para vocês depois o carro aberto. Ele tem quase 54 kgfm de torque, então é um tapa no peito. Esse aqui ainda é aquela última geração, né? Antes da mudança da carroceria, que eu de verdade confesso para vocês que é um muscle car muito característico, muito forte, muito marcado, né? Aquela coisa americana do carro. Ó, no interior você tem aqui um volante multifuncional, deixa eu entrar para vocês verem todos os botões, os comandos. Ele é revestido em couro, tem aquela costura aqui lateral. O painel é um painel analógico com alguns detalhes aí digitais, mas muito pouco, é analógico esse painel. Quando a gente vai aqui para a lateral, o som é um som tradicional, né? Lembra aqueles botões para estações? Muito antigo, né? Isso é curioso olhar, mas ele permanece muito bonito, assim, apesar de uma tecnologia já ultrapassada, tudo muito bem construído, muito bem ajustado. Esse carro está muito inteiro. Você tem todos os comandos rápidos aqui para as estações, tem até entradinha de CD, né? Para ouvir um CD. O ar-condicionado, ele não é dual zone, é um ar-condicionado simples e tem uma preocupação com tecnologia já na época, ó, o sync da Microsoft aqui, então você tem sim, né, o que tinha de melhor em 2014 e ainda acho bastante funcional todos esses comandos. Mais abaixo a gente tem um câmbio de 6 marchas que eu posso trazer ele aqui em drive ou em Sport, fazendo as trocas manualmente, então eu subo a marcha por o botão aqui e reduzo por esse botão. É um câmbio normal, né? Não é dupla embreagem, nada, nem imerso em óleo. Aqui você consegue desligar o controle de estabilidade e tração do carro. Aqui é o porta-malas que a gente consegue destravar. Mais abaixo eu tenho um porta-trecos e um celular fake, porque quem anda com um carro desse em São Paulo tem que ter alguma coisa para entregar, já que você vai, talvez corra o risco de ser assaltado, né? Então a gente tem sempre alguma coisa aqui. O ideal é ter uma carteira também, uma carteira fake. Se alguém parar do lado, entrega tudo e tá tudo certo. Aqui abaixo a gente tem um porta-objetos com um USB e um auxiliar, mais uma tomadinha 12 volts. Como um bom carro americano, né? Tem bastante tomada, eles gostam bastante disso. Isso é legal, apesar do carro ser esportivo, ele tem esse conceito. Falando no revestimento do painel, é aquele soft touch de altíssima qualidade. Você vê que tem uma diferença aqui, né, entre acabamento no superior, aí tem um plástico com mais ranhuras e aqui volta o soft touch que acompanha todas as bordas do carro. Um acabamento bem bonito do Mustang GT, viu? Falando em acabamento bonito, o bom gosto desse banco, então ele está revestido aqui num caramelo, que eu acho que ficou com uma combinação única com o branco exterior dele. Ali os tapetes, enfim, é um carro bastante conservado e um ícone aí da indústria. Alguns detalhes aí ainda da marca, do símbolo do Mustang. Um pouco do interior com o carro já com a capota abaixada.
Você tem aqui um espaço. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,73 m. Meu marido, que anda muito com o carro, na verdade praticamente só ele que usa o carro aqui em casa, ele tem 1,96 m e o banco acaba encostando, obviamente, aqui atrás no banco traseiro. Mas cabe uma criança, se no caso, por exemplo, eu estiver dirigindo. Até nós já levamos, né? Duas crianças pequenas de 9 anos, ele dirigindo, coube as pernas aqui atrás. É um carro espaçoso para quem é grande e alto como ele, então, diferentemente de, sei lá, vamos pegar um carro aí, um exemplo, um Mercedes, né, um SLK conversível, você tem pouco espaço de cabine, como o Jaguar que a gente testou, o F-Type, e teve a oportunidade de dirigir. Como ele é muito alto, ele acaba ficando um pouco mais apertado em carros assim. Mas no Mustang é excepcional o conforto. Tô gravando aqui de casa, o Volvo tá ali. Se vocês repararem, o Volvo acho que tem menos espaço para ele do que o Mustang aqui no interior. Então é bastante confortável para quem é alto, é muito legal isso. Aqui é aquele tipo de motor que vale a pena você abrir o capô, né? Então a gente tem 426 cavalos, é um motor 5.0 de 32 válvulas. Você tem uma barra de torção ali. Esse motor valeria um vídeo inteiro sobre ele para mostrar para vocês tudo. O filtro é um filtro que não é original, ele é muito similar ao Mustang novo. Se vocês pegarem um review no dia que eu fui na pista com o Mustang 2022, aí vocês vão ver que parecidíssimo. Então, olha que beleza que é essa máquina. 426 cavalos com quase 54 kgfm de torque. É o tipo de motor que dá alegria para qualquer um, né? Todo mundo fica feliz quando dá uma aceleradona num carro desse. Aqui são 426 cavalos, né? Um V8 bizarramente visceral. E a parte legal é que você tem aqui um câmbio de 5 marchas automático, mas você consegue fazer a troca pela alavanca. Então eu consigo reduzir aqui. Eu estou em terceira marcha, eu vou reduzir um pouquinho mais, reduzir para segunda, modo esporte, eu vou pisar um pouquinho no acelerador. Eu colei no banco, literalmente. E aí você vê que o carro está em 4.300 giros. E você sente que tem muito fôlego. Agora eu vou subir uma marcha, fui para a terceira marcha, quarta, quinta, ele fica completamente silencioso, né? Eu tô pisando muito sutil no acelerador agora. Uma coisa curiosa é que mesmo usando esse carro na cidade, é uma cidade com bastante buraco como São Paulo, ele é razoavelmente confortável por ser um esportivo. Outra coisa muito legal desse carro, que chegou a ser até engraçado, que você não espera de um esportivo economia, né? Mas na verdade ele em modo drive, se você usar assim, por exemplo, como eu estou usando, sem acelerar muito, um carro tranquilo na estrada, ele vai fazer uma média de 9 km por litro de gasolina. É muito engraçado mesmo, que tem carro 1000 que não faz isso, né? Dependendo da situação, não faz. Então ele é muito econômico por ser um carro V8 com 426 cavalos, com todo esse apetite que ele tem. Obviamente que no modo esporte, a média dele derruba, né? Vai fazer na casa dos 3, 4, dependendo do uso. Então não faz o menor sentido a gente fazer uma média usando o carro com todo o apetite, mas uma informação importante é essa, né? Se você quiser usar o carro realmente do jeito leve, ele vai se tornar um carro econômico. Aspas, econômico pela proposta dele. Então, se eu pudesse resumir assim, a experiência de ter um muscle car, o principal fator é, lógico, esse som, esse V8, esse 5.0 é insano. Comparado ele ao Mustang mais novo, a gente teve a oportunidade de ter os dois na minha garagem, inclusive. Esse aqui ele tem aquela coisa um pouco mais primitiva mesmo, né, do muscle car. Então precisa de um pouco mais de braço para tocar, até por conta das eletrônicas. Já o Mustang novo, 2022, ele é um carro mais friendly, é um carro mais acertado de chão do que esse. Então, se tivesse que
elencar, né, um muscle car para ter na garagem. De repente, esse 2014 ele traz mais aquele instinto guardado da alma do Mustang, então foi muito interessante essa vivência com ele. Fora o fato de você ter 4 lugares, né, também um porta-malas maior, um carro bastante espaçoso no interior em si, é um carro excelente de uso do dia a dia e entrega toda aquela adrenalina de você ter um muscle car, aquela adrenalina de você acelerar um V8 e sentir um tapa no peito, grudar no banco, enfim, foi bastante divertida a experiência. E esse vídeo ele é bastante emocional, porque a gente quer deixar registrado aí para Isadora e para o Lucas, para que eles possam assistir, ver o carro que eles saíram da maternidade, que tanto o pai deles adorou assim, a ideia, ele fez isso com muito carinho para eles. Então, no dia a bolsa estourou, eles nasceram no dia 30 de abril, era para nascer 15 dias depois. E aí meu marido saiu correndo, deixou tudo organizado para poder realmente vir com eles no Mustang. Então foi uma experiência única e é um vídeo de registro mesmo desse momento, de um carro que ficou na nossa família e que a gente curtiu muito.